Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse aulão do Ivan. Nesse programa, nos aulões, eu trago para vocês aí temas que buscam ajudar vocês desde a vencer alguma dificuldade no aprendizado de algum conteúdo dentro da matemática até se aperfeiçoar em algum assunto. Eu sou o Ivan Basílio e hoje é uma aula muito especial que eu quero dividir com vocês o meu método que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos para desde o começo, né? Eu sempre gostei de matemática, mas teve momentos da minha vida que eu tive dificuldade na matéria, então esse método eu desenvolvi ao longo dos anos, desde para me aperfeiçoar até para eu vencer alguns bloqueios que eu tive e chegar no aprendizado da matemática satisfatório e tal, e na constante evolução em que eu estou até hoje, todos, né, nós podemos evoluir e esse método que eu quero dividir com vocês hoje. Ao longo da aula vocês vão ver eu olhando nessa direção aqui, que eu estou com o computador na frente, para não esquecer de nenhum ponto, fiz algumas anotações para ir dividindo com vocês esse conteúdo da aula de hoje. Então, começando aqui, pessoal, quero nessa introdução já passar para vocês, introdução, perdão, que serão 7 pontos dentro desse método. Alguns deles são mais objetivos, porém todos são muito importantes. E alguns dos pontos terão subpassos, né? Que eu vou explicar para vocês ao longo da aula. Então, começando, o primeiro ponto, a primeira parte desse método que eu fui desenvolvendo, eu chamo de explicação. Explicação, você com certeza já teve contato com ela, porque é o que o professor faz na escola com a gente. Ele explica. Muitas vezes, é, durante a nossa vida acadêmica, né, a nossa vida escolar, a gente se depara com essa explicação e, por um motivo ou outro, aquilo fica comum, né, porque toda aula tem explicação e tal, mas isso eu fui observando ao longo dos anos, mas eu sempre notei que em matemática ele é muito importante, porque ao longo dessa aula e ao longo de todos os aulões, os conteúdos que eu for postando, vocês vão ver que eu entendo o aprendizado de matemática com dois pontos muito claros e fundamentais, que são o entendimento individual, ou seja, o entendimento da matemática ele tem necessariamente que ser da pessoa. Por isso que eu digo que é individual. Por exemplo, não dá para você se basear ao longo dessa aula, a gente vai falar mais a respeito, mas só para dar um exemplo, não dá para você se basear em um conhecimento de uma outra pessoa para você praticar a matemática. Como por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simples, pessoal. Me desculpa aí do exemplo. Uma receita de bolo. Aquela receita, ela vai ser o seu exemplo para você replicar, ou seja, fazer o seu bolo. Mas não necessariamente você teve que fazer aquela receita da primeira vez. Depois você pode dar o seu toque pessoal, melhorá-la, inventar uma receita sua. Mas no caso de uma primeira vez que você vai fazer com algum alimento, um bolo, e você vai usar uma receita. Não foi você que fez daquela primeira vez. Mas você pode usá-la para repetir várias outras vezes. Com a matemática, não é assim. Pelo menos não de acordo com o método que eu desenvolvi para mim, que eu acho que vai poder, eu acredito na verdade, perdão, acho não, acredito, eu creio que vai poder te ajudar. Por quê? Na hora de você repetir a matemática é natural, vai ter dúvidas, você vai ter dúvidas. Só que se você não entendeu, não fez aquele exemplo que você está tomando como base, e eu chamo de modelo para você replicar, praticar, que é o outro ponto dos dois pilares fundamentais da matemática, o aprendizado de matemática, no meu entendimento, que é
você entender, criar o seu modelo e replicá-lo, para você ir desenvolvendo, pegar a familiaridade com o tema até você ter desenvoltura, tal, para você bater o olho e saber, olha, isso eu resolvo com tal conteúdo da matemática. Então, a explicação ela entra nesse ponto. E os professores fazem isso. Então a gente já teve contato com a explicação, mas você pode encontrá-la também em outros lugares. Por exemplo, nesse aulão, né? Não é uma aula convencional que a gente conhece na escola, mas tem também a questão dos livros, você criar essa autonomia, desenvolver essa autonomia de buscar conhecimento em livros, aprender, que também é uma arte, aprender a, desde encontrar o livro, eu não diria melhor ou pior, eu diria adequado, ou seja, aquele que você se identifica mais, que você, eu, por exemplo, tive essa experiência na faculdade, tinha livros que eu olhava assim, eu não tô entendendo praticamente nada, o que é isso? E tinha colega meu que batia o olho e falava, gostei desse livro, tal, entendi, me ajudou muito. Tive um colega que me presenteou com um livro, depois de ter usado, falou, Ivan, me ajudou muito, tal, a disciplina de cálculo. E, eu tentei e tal, mas não rolou. Vai depender, porque depende muito também do nível que a pessoa tá em matemática. E esse nível ele é desenvolvível. Vai depender da prática desses dois pilares, entendimento e prática. Falei prática duas vezes, mas desculpa, mas espero que eu tenha conseguido ser claro. Então é isso. Vou dividir com vocês algo que sempre aconteceu comigo. Eu sempre tive. Durante a explicação do professor, eu sempre tive pontos que eu não entendia. Era normal. No começo, isso me deixava muito assim, nervoso no sentido de ansioso, sabe? Quando eu era criança, assim, nos primeiros anos da escola, eu ficava pensando, eu tenho que fazer lição de casa, a gente tinha que fazer na lousa, mas eu mesmo, independente, tinha dias que, se eu não me engano, a gente sabia que não ia na lousa, porque a gente foi na aula anterior, por exemplo. Às vezes, assim, eu queria fazer, eu sempre tive esse senso, sabe? De me sentir bem comigo mesmo, de ter feito a lição de casa. Eu dei risada agora porque eu, na época, nos primeiros anos da escola, eu não sabia, eu achava que isso é o certo, na verdade é o certo. Mas eu lembro que ao longo dos anos, né, na minha época, assim, por assim dizer, né, não que eu seja, que eu me considere, minha época passou, mas para explicar, o pessoal chamava de nerd, né, quem fazia isso, de aquela pessoa que só queria saber se estudar. Eu sempre gostei muito mesmo, mas o que eu quero dividir nesse ponto é que era normal, eu não entendia. Isso me deixa nervoso, mas ao longo do tempo eu pensei, não, eu pensava assim, eu vou chegar em casa, vou me esforçar e vou entender. Então, assim, com o esforço eu acabava entendendo. Mas, com, então, eu queria dividir com vocês isso, que faz parte, a explicação faz parte do aprendizado da matemática, mas também essa parte de você não entender um ponto ou outro também faz parte. Então vale a pena você ir, não ficar ansioso, que pode acontecer, e ir atrás dos conhecimentos, de tirar aquela dúvida, e aí isso também vai te ajudar até a trabalhar a ansiedade. Porque assim, a matemática, ela é uma área do conhecimento, uma disciplina que ela exige a prática. Vocês vão ver que não tem como fugir disso. Por mais que você queira aprender um assunto específico para utilizar no seu trabalho, ou na escola, na faculdade, você vai ter que praticá-lo. Senão você até consegue passar ali, mas, não tem como. Matemática é prática. E desenvolver essa autonomia de aprender sozinho, tal. É como um exemplo que eu posso dar aí para academia. O exercício ali, ele vai te dar resultado, tal, mas se você não tiver uma atenção com a alimentação, com a qualidade do seu sono, outras coisas, você não vai ter o resultado ótimo, digamos. Então, seguindo aqui, pessoal, o segundo ponto é a prática.
Eu não sei você, mas pelo menos eu, quando o professor vinha com matéria nova na escola, eu falava, meu, ele falava assim, no começo que nem eu falei, eu ficava um pouco nervoso, tal, ansioso, por não entender, buscava entender tal, mas eu só ia entender mesmo, de fato, quando eu praticava. Então, faz parte desse método, do método que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos que eu quero passar para vocês, a prática. Então, vocês terem isso consciente, que a prática ela é essencial. Então, um outro ponto que eu queria ressaltar aqui é para vocês começarem a perceber a diferença, até mesmo em outras disciplinas que você goste ou compara mesmo. Te convido a fazer isso, por favor, né? Caso você queira se aprofundar nesse ponto, o que você entende de ver, de ouvir falar, com o que você entende de praticar, aquilo que você realmente colocou em prática. Igual, por exemplo, o Eva deu um exemplo aqui simples. Alguém te ensina a fazer alguma. Vocês vão perceber que eu estou dando muito exemplo de comida, né, meu? É o que tá vindo na cabeça, mas eu gosto mesmo. Mas enfim, brincadeiras à parte. Alguém te ensina a fazer um bolo. Pô, entendi. Agora na hora que você for fazer, é diferente. E na hora que você entender, vem a experiência, né? Que o conhecimento é uma coisa, mas experiência, conhecimento com prática traz a experiência. A experiência é algo que ninguém pode te dar e ninguém pode tirar de você. A partir do momento que você tem experiência, experiência. O terceiro ponto do método é o modelo. Mas o que é o modelo? Modelo é algo que você vai tomar como base para chegar em um objetivo. Então, o modelo nada mais é que uma repetição guiada. O que é uma repetição guiada? É você não repetir aleatoriamente. Então, aqui nesse ponto, livros são importantes, assim como a explicação que a gente falou anteriormente, mas não se compara à autonomia. E como que é essa autonomia na prática? É o seguinte: não vale aqui você pegar como exemplo um exercício que outra pessoa resolveu, que o professor resolveu lá na lousa, que você encontrou no livro. Não vale aqui isso. Você precisa de fazer, conseguir fazer e fazer outros exercícios com base naquele primeiro que você fez. Esse primeiro é o modelo. Por isso que é muito importante você entender, não fazer correndo. Você entender o que você está fazendo ali, o conteúdo. Porque na hora que você estiver fazendo esse modelo, vai te dar dúvida. E você vai tirar essas dúvidas. E essas dúvidas, elas vão acontecer de novo nas repetições. Só que você já vai ter tirado do modelo. E mais, quando você estiver repetindo, você vai ter outras dúvidas. Isso é normal. Por que muitas pessoas param na matemática? A matemática não é para mim. Porque ela não aceita ou não está preparada, mas não consegue assimilar a questão da dúvida. A dúvida na matemática é comum. O erro, eu já vi professores com muito conhecimento, com doutorado em física, sabe, em disciplinas que usam muita matemática. Inclusive era professor de cálculo. E ele errava. E ele mesmo via que errava e corrigia lá na lousa. Uma conta enorme que pegava a lousa inteira, ele ficava lá uns 5 ou 10 minutos assim. Ia lá e corrigia. E a gente, né, eu tinha uma colega lá que ela ficava admirada, assim, meu, como esse professor é inteligente. Mas, enfim, só para ilustrar o que eu estou dizendo para vocês, que matemática é normal ter dúvida. Por isso o modelo é muito importante. E o ponto principal é esse. Não adianta você pegar de outro, tem que ser seu, você. Então, eu dividi em alguns subitens esse terceiro ponto do modelo. Livro didático. Aqui você vai aprender a desenvolver a autonomia na busca por livro. Aquele que você se adapta com o seu nível de conhecimento na matemática. Eu não diria nem conhecimento, porque o conhecimento ele pode ser aquilo. Você
você, por exemplo, você viaja e conhece um lugar, mas quem mora lá nem se compara o conhecimento dele com o seu. Então é a profundidade do conhecimento, sabe? A familiaridade, a desenvoltura. Isso vem com prática, com experiência. Então você vai aprender a desenvolver isso. Eu particularmente, vou puxar um pouco aí pro meu lado, eu vivi o meu. Agora eu vou dar a dica aí, delatar, né? Como diz de uma forma coloquial, eu vou deixar aí escapar aqui a minha idade. O meu ensino fundamental, o nome já diz, fundamental na época era primeiro grau, não era nem ensino fundamental, foi nos anos 90, então eu dou preferência por livros dessa época, livros didáticos, né, quando eu vou buscar, aí vale em sebo, você encontra também, talvez principalmente, porque eu noto uma diferença grande na metodologia de ensino. Particularmente, como eu vivi isso, eu noto, né? Eu noto uma diferença, principalmente agora, depois que passou aí cerca de 20 anos. Na virada do ano 2000, teve, por exemplo, o Enem, que é do final dos anos 90. Se não me engano, a primeira edição foi de 97 ou 98. Houve muitas mudanças aí na virada da década de 90 para o novo milênio, novo século, né? Nova década, no ano 2000. E nos anos 90, talvez um pouco por ter sido a época que eu fiz o primeiro grau, né? Na época que hoje em dia é chamado de ensino médio, né? E eu dou preferência por esses livros, mas eu sugiro para vocês, mas aí é aquilo que eu estava dizendo, vai de acordo com o que você se sentir mais à vontade. Mas são livros que têm essa metodologia de prática, de você aprender com mais detalhes da primeira vez ali o entendimento da explicação e depois praticar. Tem muitos exercícios, então é importante você ter esse ponto como fazendo parte do modelo. Só a explicação ali na aula, por exemplo, às vezes pode ser que não basta. Então você tem dentro desse método essa possibilidade de ampliação da gama de ferramentas, de instrumentos para o seu aprendizado. A segunda parte muito importante é o desmembramento das partes. Que é o quê? Como eu estava dizendo, durante o aprendizado de uma matéria, né, dentro da disciplina de matemática, você vai ter dúvidas. Mas dependendo da disciplina, da matéria, ela depende de outras anteriores. Por exemplo, para você executar a fórmula de Bhaskara, você vai precisar de álgebra. Então, se você tiver alguma dúvida ali na hora de você resolver a equação, você pode voltar, parar, voltar naquele conhecimento de álgebra e dividir, na verdade, aquela matéria que você está estudando e ver as partes que ela utiliza. Se ela utiliza, por exemplo, como eu dei o exemplo de álgebra, se você está com alguma questão ali de divisão, por exemplo. Então você para e anota exatamente quais são as partes. Porque às vezes você entendeu aquele conceito. Um outro exemplo que eu vou dar. Na faculdade eu estudei cálculo e teve a disciplina em cálculo 1, a gente viu bastante derivada. O conceito da derivada é simples, limites tal, só que quando você utiliza dentro de uma outra conta, que a gente via bastante em cálculo, no estudo de cálculo, né, você utiliza muito em limites tal, eu fazia derivada, mas na hora do limite ali tinha uma outra coisa que eu dava uma travada, então é importante você dividir e ver ali, porque você vai isolar aonde que você está com dificuldade. Depois disso, você parte para um outro ponto. Deixa eu ver aqui na anotação para não esquecer de falar nada para você.
como a gente está aprendendo... Então, nessa hora, você vai pensar assim, pô, mas é muito trabalhoso. Realmente, matemática... Tem gente que fala, ah, é difícil. Não é difícil. Ela é trabalhosa. Por isso que, ao mesmo tempo que ela tem essa dificuldade de ser trabalhosa, mas na verdade ela é muito gostosa, porque por isso que ela vai trabalhando a ansiedade, porque à medida que você vai se esforçando, estudando, você vai aprendendo, vai melhorando, vai vendo o resultado, vai ficando calmo. Então ela dá trabalho. Então vai chegar na hora que provavelmente você vai pensar assim, ah, mas dá muito trabalho, será que vale a pena? Será que eu vou conseguir? Sim, você vai. É só você não desistir. É só fazer e não parar. Aí você vai no seu ritmo, de acordo com o tempo que você tem disponível. Tem horas assim que você vai perceber que, dá mesmo uma... Você fica com cansaço mental. Então vale a pena você dar uma parada e tomar um suco, comer, ou eu falando de comida de novo, brincadeira. Vai fazer um exercício, por exemplo, você que treina, pratica algum esporte, vai, depois você volta. Quem gosta de jogar videogame, assistir um filme, dá uma parada, mas o importante é que você volte. Não desista, não deixe de lado. Dá uma descansada mental, vai fazer alguma coisa relaxante, mas volta no assunto. Então, basicamente é isso. Essa parte aqui do desmembramento das partes. Em seguida, você vai para a terceira parte dentro do modelo. Se o modelo é a terceira parte, é o 3.3. Vou dividir aqui dessa forma. Você... Deixa eu ver aqui se eu estou esquecendo algo. Um ponto muito importante, ainda bem que eu li aqui, que pode ser que eu poderia explicar. Eu poderia esquecer, perdão. Agora você vai ficar muito tentado nesse ponto a pegar atalhos. O que são atalhos? Pegar explicação com alguém, nesse momento não vale explicação. Por quê? Você tem que entender. Aquele ponto que eu comentei antes. É individual. O aprendizado da matemática é individual. A explicação ela serve para começar, para você tirar uma dúvida, mas aqui você não pode ficar contente só com a explicação. Ah, fulano me explicou, o professor me explicou, aquele colega que já entendeu me explicou, tá tranquilo. Vai nessa que tá tranquilo, que lá na hora da prova, tomara que não, mas aconteceu comigo, geralmente acontece de não ser tranquilo. Então, esse é um momento muito importante. Você não pode pegar atalhos, não pode parar na explicação de alguém. Tá, alguém te ajudou, te explicou, beleza, você pode pegar a explicação, mas você tem que colocar em prática e conseguir fazer, e repetir, e repetir, e repetir, e repetir, até você ter certeza que quando você chegar lá na hora da prova sem consulta, você vai conseguir fazer. Que aquilo, na verdade, a prova, ela é só para provar para você que você assimilou o conhecimento. O principal não é a nota da prova, o principal é você ter essa mudança de pensamento, essa evolução, essa revolução de pensamento. Que o importante é você entender. Lógico, provar para você mesmo, para os outros, faz parte. Principalmente na vida acadêmica, você precisa para passar de nível, né? Elevar o grau, ir para outra série, ir para outro semestre, outro ciclo. Mas o importante mesmo é você entender. A prova ela só vai representar isso. Como o nome diz, ela vai provar que você entendeu. Então, por isso que o atalho não vale a pena. Lá na frente você vai perder tempo. Você achou que se você ganhou tempo ali na hora, pode até ter ganho para aquele objetivo ali de passar na prova, por exemplo. Mas lá na frente você vai ter que parar, estudar, entender, se você quiser de fato dominar aquele conteúdo. Então, por isso que eu quis deixar muito claro aqui que faz parte do meu método, é assim que eu faço. Então, como eu estava dizendo, entendeu? Quarta parte do modelo, você tem que repetir. Muito importante. Vai dar vontade de não fazer aqui de novo. Aqui eu até deixei anotado, ó. Se você não fizer, não é estudar. Isso eu demorei para aprender. No tempo que eu comentei com vocês que eu tive bloqueio com matemática, porque eu basicamente deixei isso de lado. Eu já sabia
que matemática era prática, mas chegou um momento que eu me enganei. Eu falei assim, não, estou muito bem em matemática, não é bem assim, não preciso ficar praticando. Eu já cheguei em um nível, eu me senti aquele jogador de futebol, sabe? Sem criticar o jogador, mas que, já jogo aí tanto tempo, jogador profissional há muito tempo, já consagrado, já fiz muitos gols, já ganhou muitos títulos. E não preciso de treinar tanto. Nada contra. Não é uma crítica, é um exemplo. Lógico que você vai chegar em um nível da matemática que você vai pegar desenvoltura e tal. Mas para adquirir um conhecimento novo, tem que praticar. Para você se manter afiado, tem que praticar. Vai chegar uma hora que é igual musculação. Você faz muita musculação, se você parar, você vai perder aquela definição muscular, aquela hipertrofia. Mas quando você voltar, você vai notar que você vai recuperar rapidamente, ou mais rapidamente de alguém que está começando agora. Por quê? E tem a mesma idade, tal, o mesmo tipo físico. Porque é uma coisa que o pessoal da área de educação física chama de memória muscular. O cérebro é como se fosse um músculo, ele tem essa memória. Você vai ter mais facilidade de voltar no conteúdo. Mas por quê? Porque você desenvolveu lá atrás os músculos do conhecimento, né? Se me permite essa analogia, desculpe. Mas continuando aqui, pessoal, é muito importante a prática, então, das partes, assim como a gente vai ver do modelo. Depois que você conseguiu ali tirar a dúvida, seguindo agora para o quarto passo do método de como aprender matemática, do Ivan Basílio. Eu sou o Ivan Basílio. Cadeira, pessoal. Então, depois de você ter entendido todas as partes, você vai retomar o modelo, retornar lá no modelo. E depois de fazer o modelo, muito importante, não vale copiar de algum lugar, você tem que fazer. Aí você vai repetir uma quantidade segura. O que eu chamo de quantidade segura? Aí é com você. Eu diria 10 exercícios, pelo menos, para você começar a entender. Mas quantidade segura pode ser 30, 20 exercícios diferentes, 30 exercícios diferentes daquele conteúdo. De cada parte que você estudou, que você teve aquela dificuldade, ou seja, por exemplo, 30 daquela parte que você desmembrou, separou. Depois 30 do modelo, da conta da matéria completa. Desculpa, pessoal, derrubei aqui. Então, você tem que fazer uma quantidade que você nota que é seguro para você. Eu sugiro isso, no mínimo 10, 30, show de bola. Porque aí você vai ter segurança naquela disciplina. Você vai ter o que a gente chama de proficiência. Eu até separei aqui o significado de proficiência, significado. Proficiência é o conhecimento perfeito. Perfeito é uma palavra muito forte. Perfeito. Conhecimento perfeito é a capacidade, aqui está mestria, né? Maestria. Utilidade e proveito, ou seja, para você ter proveito mesmo, para você se tornar mestre. Não é maestria, não, é mestria de mestre, desculpa. Então a mestria, esse é o conceito aqui que eu encontrei no dicionário Priberan, dicionário online. Pode utilizar, eu gosto de utilizá-lo, muito bom. Então, para você chegar no conhecimento perfeito, numa mestria, ou seja, você ser um mestre naquilo, tem que ter muita prática. Não vão aqui tentar tampar o sol com a peneira, né? Tem que ter muita prática. Então aí você vai da sua consciência ali, do que você notar, que tá tranquilo para você, mas eu diria isso, no mínimo 10, 30, para começar. Lógico que você vai praticar outras vezes na sua vida, mas 30 por ali é uma quantidade já, por exemplo, para quem quer fazer uma prova, uma quantidade interessante, mas aí vai de cada um. Chegando para o final do método, tem aqui a parte que eu chamo de navegador de rally. Ou seja, o que é o navegador de rally? Ele é o que vai ali do lado do motorista da corrida ali de rally. Rally é aquela corrida por ambientes naturais, né?
por regiões naturais e geralmente de bastante risco. Um rally muito famoso que se chamava Paris-Dakar, começava em Paris e terminava na cidade de Dakar. Depois virou rally só Dakar, e aí por questões de segurança, se eu não me engano, ele nem está sendo mais praticado hoje em dia. Mas para pegar como exemplo de rally, o copiloto ele utilizava aí os instrumentos de navegação para auxiliar o motorista para não perder a rota, tal, se saiu da rota, voltar para a rota. Eu uso como exemplo isso porque é natural, é normal, pode acontecer com todo mundo, de você sair do caminho em algum momento. Então, você ter um mentor, alguém que te direcione, além de ser muito válido, alguém que te direcione, além de ser muito válido, é muito importante. Pode ser necessário muitas vezes. Então, pessoal, vale aqui você tirar limpo. Sempre que você achar necessário, eu sempre gostei de fazer bastante. Isso não quer dizer que você vai depender de outras pessoas para estudar. Mas quando você puder conversar com o professor, com um amigo que você vê que já entendeu aquela disciplina, mas sempre tirar limpo, principalmente no começo, quando você está aprendendo um conteúdo. Se você não conhecer alguém, você pode utilizar livro, mas aí você tem que ter aquela honestidade com você mesmo de entender, de não ter atalho, de entender o conhecimento. Mas aqui o ponto que eu quero deixar mais frisado é de tirar dúvidas, no sentido de corrigir a rota. Se você notar que não está indo para o caminho certo, é muito importante você ter esse navegador de rally interno na sua mente, buscar alguém, algum conteúdo, algum lugar que vai te ajudar aí a verificar, anotar se a rota está certa e se não tiver, corrigi-la. O penúltimo ponto, que é o sexto, eu chamo de combustível. Se desafiar é muito importante na matemática. Se você não tem essa mentalidade, isso natural, que geralmente quem gosta de matemática tem, mas dá para você desenvolver. Que na verdade eu diria que todo ser humano tem. Só que uns cultivam. É igual a inteligência, todo ser humano tem. Uns cultivam para uma área de conhecimento, outros para outras. Por exemplo, eu gosto de matemática, tem gente que gosta de inglês, tem gente que gosta de português, tem gente que gosta de outras coisas, é normal. Então, Deus ele deu talento para todos nós, aí vai de você escolher se desafiar. Faz parte da matemática, você vai notar, se você parar para observar, geralmente quem gosta de matemática, de disciplinas exatas, sabe, o engenheiro, alguém que estuda física, são pessoas que têm um comportamento parecido, né? Geralmente gostam de organização, tal, e um dos pontos é gostar de, não que só quem gosta de exatos que gosta de organização, só foi um exemplo. E também deve ter pessoas que gostam e que não ligam muito para organização. Mas a questão do desafio, do se desafiar faz parte, porque a matemática ela é um desafio. Não vou dizer para vocês que não é. É sim. Então é muito importante você desenvolver isso em você. Sempre querer... Então, quem tem aquela mentalidade desafiadora, ele sempre vai querer mais estudos, mais conhecimento, aprender mais. Deu uma parada aqui, pessoal, porque eu bati aqui e mexi a câmera. Acho que agora eu arrumei. Desculpa, pessoal. Então, faz parte dessa mentalidade desafiadora você querer sempre mais. Eu tenho um exemplo. Eu gosto bastante de futebol e um jogador que eu gosto bastante é o Cristiano Ronaldo. Eu já vi uma entrevista do ex-jogador do Deco, que jogou com ele na seleção portuguesa, e ele dizia que o Cristiano Ronaldo no começo da carreira, tal, eu conversava muito com ele, porque o Deco jogava no Barcelona, que na época era
se não era o principal, um dos principais times aí do mundo. O Ronaldinho Gaúcho jogava com o Deco e foi eleito o melhor do mundo naquela ocasião. E o Cristiano Ronaldo perguntava bastante pro Deco como que é jogar com o Gaúcho, com o Ronaldinho Gaúcho, aqueles dribles que ele faz, ou seja, ele tinha interesse por um novo conhecimento na área dele. Matemática, você tem que ter isso, você tem que ter interesse, querer sempre aprender mais, novos conhecimentos e se desenvolver no que você já sabe. Para isso, você tem que ir atrás de provas, sejam elas provas. Você tem que querer as provas se você estuda. Se você não estuda, buscar simulados. E mesmo se você estuda e tem as provas, buscar simulados, sabe? Aquele ambiente de treino, de teste, de buscar se desafiar. E aí a gente chega no último ponto que eu chamo de evolução, o sétimo ponto, que é buscar novos assuntos, só que com a mentalidade de participar de provas que eu chamo de provas públicas, ou seja, de você testar no ambiente de, entre aspas, no bom sentido, de guerra, de batalha, sabe? No campo de batalha. Tem até um jogo que eu gosto, Battlefield. Quem gosta de videogame, eu gosto bastante. Por exemplo, eu gosto bastante de videogames, de jogos competitivos, né? De videogame, de jogos competitivos. FIFA, que é bem competitivo, futebol. Call of Duty, Battlefield. Eu lembrei agora porque eu falei de campo de batalha. Então, concursos, provões, vestibular. Mesmo se você não está na época de vestibular, vale a pena. Sabe, quem é estudante consegue uma redução na taxa. Ou vale a pena você investir. Buscar isenção, sabe? Ficar antenado nisso. Ficar atento. E o último ponto desse método é a concorrência. Faz bem uma concorrência saudável com você mesmo, de melhorar, e com quem está ali próximo de você. Uma coisa que me marcou na minha vida escolar, eu estava no primeiro ano e eu tinha reprovado no ano anterior aí por questões da vida, né? E eu fiquei inseguro, porque, as outras disciplinas, o que eu pensava? Não menosprezando, mas que geralmente quem gosta de matemática é assim, vê que matemática é ali desafiador e tal, então você pensa assim, as outras disciplinas eu me esforço, eu nem ficava muito assim se eu passasse com uma nota não tão alta, agora a matemática eu sempre quis, tal, mexia comigo, então eu ficava inseguro, até pensei, não vou conseguir passar em matemática. E aí, foi quando eu comecei a desenvolver esse método. Eu já vinha desenvolvendo antes, mas eu não percebia, então eu tive que ir ali buscar maneiras de melhorar para não reprovar novamente. E eu lembro que na escola, já preparando a gente, eu estava na primeira, preparando a gente para o... Só um instante aqui, pessoal. Eu acho que desligou. Que voltou. Então, preparando a gente ali para pro vestibular, teve um simulado, né? Um provão que simulava um vestibular. Tinha disciplinas de todas as matérias. Perdão, tinha questões de todas as matérias. E assim, eu fui ali, que eu te falei, controlando a ansiedade, fazendo o meu ritmo. O objetivo era passar, mas nem estava pensando em competição. Só que, para minha surpresa, eu lembro que a professora até ressaltou, olha, vocês não tiraram uma nota expressiva, mas ela conversou comigo e sentava até próximo de mim um colega, lembro o nome dele até hoje, o Bruno, grande Bruno, muito bacana. Um abração pro Bruno. Ele ficou em primeiro com 23 acertos, ou 22 e eu 21, ou ele acertou 23 questões e eu 22, ou ele acertou 22 e eu 21.
Então, quer dizer, o primeiro ficou uma questão na minha frente. Aquilo me marcou, tanto é que eu lembro até hoje. E eu nem estava competindo, então faz muito bem. É igual um exemplo que eu gosto de dar, até anotei aqui para falar para vocês, é da maratona. Não sei se vocês conhecem alguém que não corria e passou a correr. Eu noto que a pessoa começa a participar de maratonas e não para mais. E não é nem para ter aquele, sabe, lógico que se tiver um resultado expressivo, bacana. Mas eu vejo que o principal ali não é nem a colocação, é concluir a maratona. Então a competição, legal, se você ficar em segundo, em primeiro, é bacana. Quem nunca não lembra daquele 10 que você tirou em alguma prova? Não pode ser que você não lembre de todos, mas, 10 marca. Tem algum aí, alguns que você com certeza deve se lembrar. Então eu me lembro de alguns, que eu lembro de um que eu tirei uma disciplina lá na faculdade de informática que chegaram para mim e falaram assim, quem tira 10 nessa disciplina? Mas então, para concluir, pessoal, faz muito bem, faz parte, faz bem. Então não fuja disso, vá para cima disso, que é uma forma de contribuir na sua evolução dentro da matemática. E marca, além de fazer bem, marca, vai marcar provavelmente para toda a sua vida. Pessoal, esse é o meu método que eu utilizo e que eu quis dividir com vocês. Acredito que possa ajudar vocês. O importante é você ter um método e colocá-lo em prática e ser fiel a esse método. Aqui eu não quis trazer como se esse método fosse o melhor, o definitivo, é o que funciona para mim. Eu nem conheço outros métodos em matemática, para falar a verdade, mas com certeza cada um deve ter o seu, deve existir, mas eu espero que com isso, com essa aula, eu possa ajudá-lo, para você que não tem um método, para você desenvolver o seu. O importante é você ter um método e colocar em prática e ser fiel a esse método até o fim, ou até você desenvolver algo que funcione melhor para você. Pessoal, quero agradecê-los a todos, é um prazer sempre ajudar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, um abraço e tchau!